Fala galera, tudo bem? Chegou a vez da gente falar sobre a seleção da Croácia aqui nessa série de vídeos sobre a Copa do Mundo. Atual vice-campeã do mundo, a Croácia fez uma grande Copa de 2018, surpreendente chegar até onde chegou, não pela questão de qualidade individual, a Croácia já tinha ótimos jogadores, mas por uma questão de ajuste coletivo. A Croácia que chegou à Copa de 2018 chegava com uma grande dúvida, principalmente em relação a como que ia montar o seu trio de meio-campistas. Na época o Rakitic, que agora já não está mais à disposição, se aposentou da seleção, mas na época existia essa dúvida de qual é o melhor encaixe. Quem funciona melhor mais adiantado, mais recuado? Existia essa dúvida de quais áreas de ocupação teriam Rakitic, Modric, Kovacic, Brozovic, as opções de centro do campo, né, de uma maneira geral. E no fim das contas eu diria até que o Zlatko Dalic, que tinha assumido na reta final do ciclo, meio que encontrou a resposta para isso durante a Copa. Antes da Copa começar, essa estrutura do centro do campo era uma dúvida, e ao longo da Copa acho que as respostas vieram. E o resultado foi além das expectativas. E a Croácia agora, embora já não tenha alguns daqueles jogadores, o Rakitic como eu citei, o Mandzukic para citar outro, a Croácia ainda tem um núcleo de muita qualidade, especialmente no centro do campo. A Croácia tem um dos melhores trios de meio-campistas da Copa do Mundo, se a gente for falar no que esses caras atuam pelos seus clubes a cada semana, a cada mês, a cada temporada nos últimos anos. E a Croácia está tentando renovar alguns outros setores do campo, em especial a defesa. Acho que tem uma evolução em termos do que a nova geração de defensores pode oferecer para a Croácia, mas é claro que é muito difícil estabelecer como um parâmetro o que a Croácia fez em 2018, porque é muito difícil repetir a dose. Então, sim, a Croácia tem um grupo complicado pela frente, acho que é um grupo bem competitivo, um grupo com Bélgica, com Marrocos, com Canadá, acho que é um grupo que deve oferecer jogos bem interessantes, e a Croácia chega à Copa dessa vez com uma base muito mais definida, que é essa que a gente mostra no campinho, com algumas opções, que eu vou falar também sobre elas, mas dessa vez eu vou até fazer um pouco diferente do que eu geralmente faço aqui nos vídeos, em que eu geralmente passo todas as posições falando as opções. Acho que dessa vez a gente pode fazer já o funcionamento da equipe para depois entrar nas opções em cada uma das posições. Mas Livakovic como o goleiro, a dupla de laterais é uma dupla nova, também por uma questão de envelhecimento de algumas peças, Versálico, por exemplo, na lateral direita, o Borna Sosa é um ganho na lateral esquerda, o Juranovic é essa opção, o Juranovic como um lateral ofensivo pelo lado direito, até porque é um lado que tende a ter um corredor mais aberto para o lateral, pela característica de quem é escalado em tese como ponta pela direita. Nessa formação estou colocando o Pasalic, né, o Pasalic, aí de novo tem aquela questão das pronúncias, vários dos nomes são diferentes do que a gente está acostumado a falar, Perisic, que é Perisic, Pasalic, enfim, vários outros, né, Sutalo ou Chutalo também, que ficaria meio estranho para a gente falar, mas enfim, esse é um detalhe à parte. Mas para a dupla de zaga é uma dupla muito diferente, se a gente lembrar do que a gente se acostumou ao longo dos anos, né? A falar de Vida, Ćorluka, Lovren, opções para defesa, opções já todas mais envelhecidas, e agora a Croácia tem boas opções para o centro da zaga. Eu estou colocando o Sutalo como um zagueiro pela direita, tendo o Gvardiol pela esquerda, mas fixo mesmo é o Gvardiol. O Gvardiol é um dos pilares da nova geração de defensores da Croácia, é um jogador com qualidade de saída de bola, na Euro já fez a função de lateral esquerdo, foi uma Euro decepcionante da Croácia, então isso acho que deixa a Croácia com uma grande incógnita para essa Copa também. É confiável, não é? É uma seleção que reúne muita qualidade, meio que achou a forma de jogar, mas o desempenho não é muito animador, raramente convence, empolga. Então acho que é uma Croácia que chega à Copa meio dividindo nesse meio do caminho, né? Dividindo expectativas, sensações em relação ao time que chega à Copa. E aí, falando do trio de meio-campistas, o trio titular é indiscutível. Brozovic, uma das peças mais importantes da Inter ao longo dos últimos anos. E olha que a Inter teve um nível coletivo muito alto na reta final do trabalho do Conte, com o próprio Simone Inzaghi também. O Brozovic é o termômetro da saída de bola, é quem carimba o primeiro passe, é quem quem oferece soluções e fica confortável, mesmo sendo muito pressionado em saídas de bola, já que esse é um desenho frequente no futebol italiano. Então o Brozovic hoje é um dos melhores nessa função, ser um primeiro volante de distribuição. Então tá desenhado o caminho para a Croácia em termos de saída de bola. Os zagueiros tendem a iniciar essa saída, o Brozovic é o primeiro passador, e aí alternando as alturas estão o Kovacic, né, o Kovacic, e Modric também. São os dois jogadores que tendem a atuar à frente do Brozovic. E é um trio de muita qualidade técnica, né? Se a gente olhar, o Modric tá envelhecido, tá, mas olha a bola que ele tem jogado ainda no Real Madrid. Então é um jogador que pode tranquilamente fazer uma excelente Copa do Mundo e não vai ser surpresa alguma.
e ele é do trio de meio-campistas quem tende a ocupar uma faixa mais avançada do campo, quem tende a se projetar para virar mais um 10 em vários momentos. Porque a saída de bola está super bem resolvida com um cara como o Brozovic. O Kovacic tende a participar mais recuado, tende a buscar mais a bola próximo desse primeiro passador do meio campo e conduzir, ganhar metros conduzindo a bola, que é uma característica dele também. O Modric pode alternar a faixa do campo e vai ter total liberdade para jogar nesse trio de meio-campistas, mas em tese dos três é quem se apresenta e quem vai receber um pouco mais adiantado, até para buscar uma definição de jogadas também. Pelas pontas, são jogadores de características completamente diferentes, né? Pelo lado esquerdo, um Perisic que é o cara da ida e volta, de velocidade, de força física, que viveu grandes momentos. A temporada passada dele na Inter foi provavelmente, possivelmente, o melhor momento da carreira dele, jogando muito bem, fazendo essa ida e volta como um ala, e na seleção ele é um ponta, mas que em alguns momentos defensivos vai aparecer bem próximo de um papel de ala também, mas ele é o cara da aceleração. Quando a gente olha do meio para frente nessa seleção, a gente vê muita qualidade técnica para aproximar, triangular, construir, mas quem acelera é o Perisic. Então ele é um jogador de uma característica importante para fazer esse corredor esquerdo. Pelo lado direito, o Pasalic, se for o titular mesmo, já é diferente, né? Um meio-campista, que na Atalanta passou a ser usado muitas vezes como um 10, até pela capacidade de encaixar a marcação, pressionar em cima e de chegar da área também. Então, na verdade, ele vai ser um ponta que vai vir da direita para dentro e virar um quarto meio-campista, em alguns momentos até formando quase um losango mesmo com os outros três meio-campistas, em outros momentos mais próximo da área de definição das jogadas, mas alternando ali com o próprio Modric, quem vai jogar atacando mais os espaços. E no comando do ataque está uma grande questão para a Croácia nessa Copa, que é o Kramaric. É um atacante que tem um perfil, uma cabeça mais de meia do que de 9. Ele é um jogador que no Hoffenheim tem muito mais liberdade, jogando numa dupla de frente na maior parte das vezes, mas já jogou até como meio-campista mais recuado, encostando numa dupla de ataque, já jogou como ponta, então ele pode ocupar uma área grande do campo. O que ele não é um centroavante. E aí está um ponto. A Croácia tinha, na Copa anterior, um cara como o Mandzukic, que era uma fortaleza física, um cara que ganhava duelos pelo alto. A Croácia não tem mais também o Rebic, que talvez fosse o cara para dar essa sequência. Primeiro por uma questão física, pela forma como ele tem se machucado com frequência, e segundo até por uma questão de relacionamento dentro do grupo também com o próprio treinador. Então ele foi sendo deixado de lado. Em tese, era esse cara para fazer um papel de um atacante de força, ainda que não fosse necessariamente o 9, mas ele poderia ser o ponta de força na chegada, no ataque à área, para fazer essa compensação, para virar uma ameaça na área. E isso a Croácia acaba não tendo com o Kramaric como 9, né? O Kramaric acaba sendo um atacante que vai circular, vai ser móvel, vai tentar abrir espaços, vai tentar buscar aproximação para uma tabela. Então é uma Croácia que precisa muito da aproximação de qualidade para gerar triangulações e criar jogadas assim para atacar a área na base de uma tabela, de uma infiltração e não necessariamente para explorar um pivôzão, um centroavante. Não é esse o perfil, pelo menos, do Kramaric que parte como o 9 titular. Vou falar sobre a alternativa já já. Então, em termos de funcionamento ofensivo, a Croácia tem laterais que vão atacar os corredores, mas de formas diferentes. O Borna Sosa, embora tenha se destacado muito no Stuttgart, e foi um ganho a partir do momento em que ele opta por defender a seleção da Croácia, porque ele tem uma qualidade de cruzamento muito boa, né? Ele é um jogador que bate bem na bola para jogar essa bola para dentro da área. Só que aí tem dois pontos. Um é, a Croácia vai ter alguém dentro da área para aproveitar esse tipo de cruzamento, e o outro é, o corredor já é do Perisic. Então, se o Perisic ficar muito aberto, o Borna Sosa acaba ficando mais próximo da linha de defesa. Pelo outro lado já é diferente. O Juranovic, ele ele é chamado a participar como um ala, como um ponta, porque não tem ponta por aquele lado. O ponta tende a centralizar e virar um armador, um chegador a mais à entrada da área. Então o Juranovic acaba tendo um peso maior ofensivo pelo corredor direito do que o Borna Sosa pelo lado esquerdo, embora o Borna Sosa possa oferecer qualidade no último passe, num cruzamento, num lançamento. E aí vai depender muito dos movimentos do Perisic. Quando o Perisic atacar um pouco mais por dentro, que ele também vai fazer, entrar em diagonal, aí o corredor está mais aberto. Aí o Borna Sosa pode sair por ali. Tende a ser um lado que é mais explorado do que o lado direito também, porque o lado direito é o lado para acionar o Juranovic no corredor vazio. Então a Croácia tende a aproximar jogadores. Se a gente pensar aqui, o Borna Sosa vai estar mais baixo, ou seja, mais recuado pelo lado esquerdo. O Perisic vai estar espetado pelo lado esquerdo. O Gvardiol faz a saída pelo lado esquerdo. O Kovacic é um meio-campista que vai procurar jogo pelo lado esquerdo. O lado direito não tem nenhum ponta e o Modric, que é um meio-campista pelo lado direito, se projeta um pouco mais.
naturalmente o lado esquerdo tende a aproximar mais jogadores, a saída costuma ser por ali, ainda que muitas vezes para inverter o lado e acelerar com o Juranovic chegando pelo outro lado. Então, ou até com o próprio Kramaric, que pode aparecer na ponta direita, já que Pasalic e Modric vão aparecer por dentro, o Kramaric, que é o 9 e que não é exatamente esse centroavante, pode aparecer até como um ponta direita, abrindo espaço para quem vem de trás, para quem vem por dentro. Então assim, é uma Croácia que tem jogadores de qualidade para criar, para construir, para ficar confortável com a bola. Agora, tem alguns cenários aí também. Um deles é, no momento defensivo, se você começar a soltar tantas peças, ocupando o campo de ataque e precisando ter paciência para abrir espaços a partir dessa movimentação, a transição defensiva vira um desafio para os jogadores que vão precisar correr para trás. Até porque, se o Sosa também sobe com o Perisic atacando por dentro, isso significa que Gvardiol e o outro zagueiro, que pode ser o Sutalo, pode ser qualquer outro que eu vou citar já já, esses caras vão ter que correr para trás e o próprio Brozovic vai fazer esse papel, muitas vezes, de correr entre os zagueiros para tentar ajudar de uma forma emergencial, a conter um contra-ataque adversário, que acaba sendo um ponto importante para a Croácia também. E aí, entrando em outras alternativas, para falar um pouco sobre... Aliás, até para completar, né, eu falei sobre o Brozovic voltando e baixando, e muitas vezes aparecendo entre os zagueiros nos momentos de correr para trás. Um ponto que fica vulnerável na Croácia, se a gente olhar para os jogos ao longo desse ciclo, é o espaço para o adversário finalizar da entrada da área. Então a Croácia acabou sendo um time que sofreu muitos gols de fora da área, da entrada da área, justamente por nem sempre ter uma proteção ali. E se a gente pensar que, com o Brozovic tendo que compensar espaços da primeira linha, e ele é esse primeiro volante, e que é muito mais um jogador com bola do que sem bola, mas ele tem dois aspectos. Um no momento de encaixe de marcação mais adiantado, ele muitas vezes é um volante que se desprende para pressionar o volante adversário. Ele faz muito isso na Inter, na seleção menos. Então ele já não está exatamente posicionado ali. E com o time correndo para trás, ele corre para compensar a falta de mais jogadores na primeira linha. Esse espaço à frente da linha de defesa, ele tende a ficar um pouco mais vazio. Então isso talvez explique um número de gols sofridos de chutes de fora da área, da entrada da área, em jogadas em que o adversário acelera e aí vem um cruzamento para a entrada da área para uma definição. Essa faixa do campo, muitas vezes chamada de funil ali, essa região do campo, foi um ponto mais crítico defensivamente falando para a seleção da Croácia. Em termos de variação, a Croácia pode tranquilamente sair desse 4-3-3 para um 4-2-3-1, tendo o Modric como 10, natural. No momento sem bola é até muito comum que a Croácia varie para se defender num 4-4-2, e aí tenha duas linhas mesmo de 4, nesse caso o Brozovic ao lado do Kovacic com o Modric à frente, podendo recompor ao lado do Kramaric, por exemplo. Um outro aspecto que chama atenção nesse comportamento sem bola é que em alguns jogos, especialmente quando a Croácia enfrentou adversários que usaram alas, o Perisic se comportou como um ala no momento defensivo. Então, se você vai pegar um adversário que ataca usando alas espetados, agudos, ou seja, tentando abrir a sua linha de 4 de defesa, o Perisic se comportou, por exemplo, contra a Dinamarca, se a gente pegar os jogos nesse ano, Perisic baixava quase como ala, e aí o Borna Sosa virava praticamente um terceiro zagueiro à esquerda, como uma maneira de proteger essa primeira linha com 4 e de proteger um pouco mais a largura usando um meia, um ponta, que está acostumado a jogar como ala, e que tem fôlego para fazer muita dessa ida e volta. Enquanto do outro lado, já que não vai ser exatamente esse ponta agudo, esse ala, o meio-campista pode armar um pouco mais por dentro. Apesar do próprio Pasalic ter aparecido em alguns momentos para fechar o corredor também. Então, assim, a Croácia chegou a ter, em alguns momentos, aí muito exceção, quase uma linha com 6, de tanto que era a contribuição desses pontas no momento sem bola, protegendo a primeira linha com 4. Os dois baixando ao mesmo tempo. Tende a ser mais o Perisic pelo lado esquerdo do que quem quer que seja escalado pela ponta direita. E aí a gente entra um pouco nessas variações das opções que a Croácia tem. Não em termos de desenho, mas em termos de característica. Primeiro na zaga, né? Eu falei do Gvardiol como provavelmente um pilar da defesa. Ele perdeu o início da temporada por lesão no Leipzig. Então, é um ponto para observar qual vai ser a condição dele também, se ele já vai ter ritmo para ser de fato esse titular absoluto. E aí você tem uma mescla de jogadores mais veteranos com outros mais garotos que podem brigar por essa posição. O Erlich, em tese, ganhou espaço nessa disputa para brigar com o Sutalo pelo papel de zagueiro pela direita, quando a gente olha a data FIFA de setembro. Mas tem outros jogadores mais veteranos, né? Como Vida,
como Lovren, que tentam correr por fora. Não sei nem se... Acho difícil que os dois estejam na Copa do Mundo, mas pode até ser uma opção eventualmente. Lembrando sempre que eu tô gravando o vídeo antes das listas oficiais das seleções, como vocês já sabem, porque eu repito isso em todos os vídeos. Então são, assim, opções para a zaga. Que, aliás, nesse processo de renovação da linha de defesa como um todo, né, se a gente pegar esse ciclo, alguns jogadores que pareciam certos nessa fila acabaram estagnando ou regredindo, né? Pongracic e Tchaletatsar. Tchaletatsar parecia, em determinado momento, ser um próximo titular da zaga. Acabou perdendo espaço na lista de convocados de setembro da data FIFA. Ele estava na lista de stand-by, ou seja, ele era um cara que estava ali esperando, caso precisasse, ele seria chamado. Então ele tá nos planos, mas não como a primeira, a segunda, a terceira, a quarta opções para a zaga, aparentemente na cabeça do Zlatko Dalic. E indo para as opções de meio para frente, no centro do campo não tem muito o que mexer, porque essa é a base e o pilar do time passa por esse trio de meio-campistas. Quando a gente olha para a ponta direita e para o 9, já que são setores mais carentes, o 9... Falei sobre o Kramaric. O Kramaric pode eventualmente jogar como ponta pela direita, já que é um jogador acostumado a circular pelo ataque com liberdade para armar sem necessariamente ser um finalizador camisa 9. Isso pode pedir a presença de um outro 9. A Croácia usou alguns no ciclo. Budimir foi um utilizado, Livaja foi outro utilizado, mas eu diria que o momento do Bruno Petkovic, que até teve espaço na Euro, por exemplo, mas se a gente pegar esses últimos 2, 3 anos dele no Dinamo Zagreb, e até o fato do Dinamo Zagreb ter feito alguns bons jogos nessa fase de grupos da Champions, isso tudo pode ajudar a acreditar o Bruno Petkovic para essa disputa. O Bruno Petkovic é uma outra característica, um 9 mais forte fisicamente, que sabe explorar o pivô, sabe criar jogadas para quem vem de trás, protegendo de costas. E cresceu muito no Dinamo Zagreb. Então acho que é uma alternativa de um 9 mais pivôzão, mais centroavante, que pode ser muito útil para a Croácia durante a Copa. E a outra questão é quem vai jogar pela ponta direita. A Croácia tem jogadores de diferentes características que podem atuar por ali. Inclusive o Kramaric, como eu citei, que seria muito mais um segundo atacante para circular por dentro do que para guardar a posição. Estou colocando o Pasalic como um titular por ali, que também é mais um meio-campista, e você tem jogadores mais de ponta, de lado de campo, como um Orsic, que pode jogar por esse setor, é uma alternativa que pode ser utilizada por ali, como um Maier, que também pode jogar no trio de meio-campistas, mas pode eventualmente jogar um pouco mais avançado para fazer esse papel. Isso para citar alguns jogadores, né? Então, assim, a Croácia tem algumas dúvidas, não no trio de meio-campistas, porque ali tá tudo bem resolvido. Também não na ponta esquerda, a vaga do Perisic. Mas quando a gente fala do 9 e da ponta direita, e até da formação da dupla de zaga para ver quem vai ser o companheiro do Gvardiol, acho que nessas 3 posições estão as principais dúvidas em relação à escalação da Croácia para a Copa do Mundo. Fora isso, a base está mais definida. E o jeito de jogar parece até mais encaixado do que o de 2018. Agora, repetir aquela campanha já é um desafio bem maior. O espaço está aberto aí para vocês. Um abraço, até a próxima.